O tempo seco traz consigo não apenas dias ensolarados. Essa época do ano é um desafio para a saúde. As doenças relacionadas ao clima árido se tornam mais comuns. Tosse, resfriados, gripes, rinite alérgica e tantas outras fazem parte do grupo das síndromes que se intensificam nessa época do ano. A gente vai ter muita manifestação gripal, muitos sintomas respiratórios associados às manifestações gripais. Então, gripe, rinite, sinusite, pneumonia, tudo isso aumenta nessa época do ano, né? Então, é muito importante, e principalmente quem tem doença já respiratória, se cuidar para não exacerbar as crises. Então, quem é alérgico vai ter mais sintomas, está mais predisposto a pegar infecções. Quem tem asma vai ter mais crise de asma, quem tem efizema vai ter mais crise de enfisema nessa época. O estado de Minas Gerais está com um aviso de baixa umidade vigente, viu? Os valores mínimos de umidade relativa do ar essa semana estão entre 30% e 40%. O estado de forma geral. O Centro-Oeste é a região mais afetada. Nessa época do ano, a baixa umidade associada à baixa temperatura, né? Aqui não faz tanto frio, mas mesmo já um pouquinho mais baixa, favorece a presença desses vírus, desses agentes que ficam mais próximos do ambiente. Antigripais, descongestionantes, xaropes, soros e vitaminas. A procura por medicamentos e produtos para combater as doenças gripais tem aumentado mais de 30% nos últimos 2 meses. Nós fomos até essa farmácia da cidade para entender como o tempo seco está afetando a procura dos medicamentos e suplementos. O inverno, apesar de não ter sido como a gente esperava, tem sempre um aumento. Em torno de 30%, 40% sempre aumenta a procura em cima desses produtos que são sazonais nessa época do ano. Antialérgicos, soros, antigripais, antibióticos, sempre aumenta muito a procura. E os preços variam. Para combater uma gripe simples, por exemplo, o medicamento na prateleira custa em média de R$ 12 a R$ 25. Depende da marca. Xarope de 16 até 39. Nos casos mais complexos, o recomendado é procurar um médico. E para economizar nas compras, tem que pesquisar. O valor não se reajustou tanto porque assim acaba que a grande, vamos dizer assim, a grande oferta ela acaba controlando o mercado. Os preços se mantiveram praticamente os mesmos. Só que acaba que para quem não se preveniu, hoje comprar no inverno alguns produtos ainda vão ser mais caros. Segundo a especialista, é crucial estar atento aos sinais que o nosso corpo nos envia durante o tempo seco. Quem é alérgico costuma ter mais manifestação alérgica, mas também pode ter infecção. E aí, gripe é diferente de crise alérgica. Então, não adianta simplesmente tomar um antialérgico, né? Então, é importante você saber diferenciar, mas às vezes os sintomas são muito semelhantes. E aí, às vezes o paciente tem a sensação de que está sempre gripado. Ele não está sempre gripado, ele está alérgico, ele está tendo manifestações alérgicas. Então é importante a avaliação do especialista, seja o pneumologista, seja o alergologista, para avaliar isso. Uma das maiores orientações é a sempre de se hidratar bem, hidratar as mucosas nasais, sempre se agasalhar. Todas essas situações favorecem muito a não deixar chegar num ponto crítico. Muitas pessoas elas já aprenderam a se prevenir, mas muitas ainda deixam para a última hora. Então sofrem muito com o efeito do inverno. Desde medicamentos, que são esses medicamentos tipo um soro, um spray nasal, um gel nasal, ou o próprio umidificador, um climatizador, tudo isso tem uma função excepcional. Com cuidado simples e a orientação adequada, é possível sim minimizar os impactos das doenças. Os cuidados devem ser assim, o que a gente sempre orientava na época da pandemia, né? Vai continuar existindo esses cuidados em todas as épocas do ano, principalmente nessa, que é justamente o aumento da ingesta hídrica para umidificar as mucosas, o uso de máscara quando você tem sintoma ou você vai procurar um lugar aglomerado, os doentes respiratórios têm que usar máscara para se prevenir, a lavagem das mãos, porque a transmissão das doenças respiratórias é principalmente por gotículas e pela transmissão pelas mãos, né? E evitar os locais aglomerados realmente, que é onde os vírus estão mais predisponentes.